Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Está começando mais um Flash, aquele momento da semana em que nós elencamos os 7 artigos mais curtidos diretamente na nossa página oficial, e essa semana com um acontecimento um tanto inédito. Nós, na verdade, não temos um 7º lugar, nós temos 2 artigos em 6º, porque no momento da contagem ficaram empatados em número de likes. O primeiro deles, por um critério meramente arbitrário, é um artigo do nosso diretor executivo, Bernardo Santoro, Grécia e o fim do estado de bem-estar social. É um artigo que dialoga diretamente com o que está sendo a grande notícia, não apenas nos noticiários brasileiros, obviamente, mas para o mundo, que é essa situação da Grécia, essa hesitação em relação às dívidas que o país contrai em relação à União Europeia, o que gera riscos para todo aquele bloco, aquele imenso bloco econômico que os europeus construíram, gera questionamentos à maneira como o sistema vem funcionando, com estados, sobretudo o grego, que se mostram completamente fora de qualquer regramento necessário para que essas relações econômicas sejam saudáveis. Não querem saber de arcar com os custos, querem apenas gastar irresponsavelmente. E esse modelo repercute o fracasso do sistema do estado de bem-estar social, o welfare state, que é o que o Bernardo disseca no seu texto, demonstrando as suas fragilidades, as suas incongruências, os seus graves defeitos. E também, em 6º, como nós dissemos, o professor Ivan Dauchas nos traz o artigo Diga Não à Doutrinação Ideológica, que é mais um texto na nossa página, como sendo uma página defensora dos bons princípios da liberdade, que o tempo inteiro desfralda a bandeira do combate a essa doutrinação invasiva que transforma a educação, que deveria ser um momento de formação intelectual dos nossos cidadãos, dos nossos estudantes, em um espaço para pregação de doutrinas que não têm nenhum fundamento na realidade. É essa a finalidade do texto do Dauchas, mais um que vem se somar a esse manifesto que nós não cansaremos jamais de levantar. Em 5º lugar, um artigo de minha autoria, Os 184 Negadores do Povo e o Dia em que um Petista Exaltou a Constituição. É um artigo que comenta aquele episódio durante o julgamento, durante a votação da PEC, da redução da maioridade penal, uma PEC, é verdade, que não reduziria já naquele momento para todos os tipos de crimes cometidos por menores, apenas para alguns tipos específicos, e que foi derrotada pelo governo, porque apesar de ter obtido já naquela votação a maioria, não foi o número suficiente para que a PEC fosse aprovada. E as manifestações, principalmente dos petistas e do pessoal do PSOL, que compareceu à votação, que fez lá o seu barulho para tentar barrar a vontade de mais de 87% da população brasileira, é o que eu basicamente comento no texto, mostrando como é triste que eles se arvorem em defensores da democracia, mas que a vontade popular só seja importante quando é conveniente para os seus interesses particulares ou ideológicos. Nós ainda vamos voltar a esse assunto nesse flash, porque, em primeiro lugar, também trata dessa votação, na realidade da segunda, que foi feita no dia seguinte, que muitos acusaram de ser uma manobra. Em 4º lugar, a Jennifer Castilho, no seu primeiro artigo para o Instituto Liberal, traz a educação como instrumento político. Como nós dissemos, o IEL está sempre abrindo espaço para esse tipo de manifesto contra essa doutrinação invasiva, e o artigo da Jennifer, mais concentrado nas perigosas teorias de Paulo Freire, que são consideradas quase que grandes dogmas santificados pelos nossos educadores nos colégios e nas universidades, ela também é um texto que se concentra nesse assunto da questão da educação ideologizada com que os nossos jovens vêm sofrendo nas universidades e nos colégios, graças ao MEC. Em 3º lugar, nosso outro diretor, João Luiz Mauad, com o seu texto O Pesadelo Grego Pode Estar Só Começando. É mais um que analisa a situação delicada em que a Grécia se meteu com essa vitória do não,
decidindo não entrar em acordo com o programa que tinha sido esboçado pelos alemães, pelos europeus em geral, pela União Europeia, e se arriscando a futuro sombrio como consequência das medidas populistas, das medidas gastadoras e irresponsáveis e do governo de extrema esquerda que hoje ocupa lá a posição principal num país que tem tantas glórias na história da civilização ocidental, foi o berço de grandes pensadores e de uma importante matriz da nossa civilização, e está aí entregue a um socialismo despudorado, a um socialismo voraz. Uma Venezuela na Europa, podemos assim dizer. Em segundo lugar, nosso analista político Flávio Morgenstern, com o seu texto Representando o Povo Direito. É um texto em que ele, assim como o meu artigo sobre a votação da maioridade penal, o texto do Flávio também discute essa prerrogativa que as esquerdas dizem ter de estarem representando verdadeiramente a vontade popular, questionando muitas vezes outras instâncias de representação, como os próprios parlamentares que estavam lá defendendo bandeiras contrárias àquelas que interessam a eles, né? Ele usa uma matéria bastante questionável, de gosto bastante duvidoso, da revista Galileu, como mote da discussão dele, do raciocínio que ele desenvolve, e mostrando que na realidade a esquerda, na sua maioria, está bem, nos postulados que ela costuma defender, está bem distanciada da intenção fictícia de representar os anseios do povo. E em primeiro lugar, um artigo nosso que nós tivemos a honra de desenvolver na companhia de amigos da área do direito, estudantes de direito e advogados formados com experiência, nós dividindo os nossos conhecimentos, as nossas percepções sobre essa questão, escrevemos um artigo sobre a votação que foi feita logo no dia seguinte pelo Eduardo Cunha, presidente da Câmara, PMDBista, ainda sobre a maioridade penal, com um recorte diferente da votação anterior, uma emenda aglutinativa, para nós usarmos os termos técnicos. O título foi Não Foi Golpe do Cunha, e explicamos o porquê. Esse artigo desenvolve toda a argumentação técnica que nós pudemos reunir para demonstrar que é grito das esquerdas para defender o ponto de vista contrário ao de outros que já se manifestaram, é legítimo, inclusive figuras do STF, ou ex-membros do STF, que se manifestaram contra a maneira como Cunha conduziu a situação. Para nós, como nós argumentamos nesse texto, ele conduziu perfeitamente bem dentro do regimento, não desrespeitou nenhuma norma, nem das regras da Câmara dos Deputados e nem da Constituição. Esse foi o nosso flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos. Aqueles que estiverem assistindo a esse vídeo diretamente no YouTube, a relação estará aqui embaixo dos textos, dos links para vocês consultarem. Se vocês estiverem assistindo no Facebook, a relação estará aqui em cima. Nós estaremos aqui de volta, como sempre, na semana que vem, para prestar essa chamada de atenção a essa reflexão alternativa que nós fazemos de um ponto de vista liberal, simpático às ideias liberais, porque para nós você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.